Bom, nesse vídeo quero mostrar uma opção aqui que tem no desenho CAD, certo, no Shape, que é a opção de finalizar uma chapa metálica. Então imagina que tu cria ali uma chapa, seja qual for, com flanges, com bordas, com qualquer coisa do tipo, tá? Cantos, com bend relief, ou qualquer uma das opções que estão aqui, por exemplo, tá? Agrega, tipo, tem um objeto bastante bem trabalhado, certo, etc. E aí tu quer finalizar essa chapa metálica, certo? Então tem essa opção que está aqui, tá? Que, como mencionei na descrição, basicamente faz com que essa chapa não seja mais editável depois de tu setar isso, tá? Porque imagina que depois tu tem ali tu vai agregar, não sei, vai querer fazer outros modificações, tipo, outras partes que estão relacionadas a essa chapa, certo? Quando tu seleciona essa opção, isso não vai mais ser feito, tipo, as modificações feitas em outras partes não vai afetar essa chapa metálica. Tá? É uma opção que existe aqui no desenho CAD, no Shape, tá? Que pode ser interessante e é importante que seja feito depois que tu termina de fazer o layout e o desenho da tua chapa metálica. Tá? Então, vamos mostrar um exemplo, tá? Para explicar o que que isso afeta, o que que isso, qual que é a influência que isso tem no desenvolvimento, tá? Eu vou fazer um sketch aqui, obviamente, certo? Seguindo o standard, vou fazer um retângulo no centro aqui do meu desenho, colocar uns 50 milímetros aqui e uns 50 milímetros, uns 100 milímetros aqui, tá? Então tá com os constraints, tá restringido o meu desenho, tá? Tem a vista superior, tá? E eu fiz em relação à vista superior, tá? Então eu vou criar uma chapa metálica, um sheet metal model, tá? Metal model, exatamente, tá? E aqui eu vou fazer um ticking, um largamento, escurocimento, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho aqui o do desenho base, tá? E aqui eu vou vou adicionar algumas features, tá? Então eu vou fazer um flange aqui, tá? Aqui também, tá? Um pouco aleatório, tá? O que mais? Vou adicionar um rema aqui, se é possível, tá? Tá? Eu tenho uma dobra aqui também. Vou deixar assim, eu vou colocar ah, um ângulo aqui, deixar assim mesmo. O que mais? Eu vou adicionar, vou fazer um tab também, tá? Então eu vou vir, não sei, na parte direita aqui, tá? Visão direita. Eu vou fazer um sketch aqui, tá? Um desenho. E aí eu vou adicionar um pequeno tab. Tá? Primeiramente eu vou fazer o sketch, vai ser a base para ser utilizada. Eu vou colocar 20 centímetros. Aqui eu vou colocar uns 10 centímetros também, tá? E aí eu vou posicionar em relação à origem para que fique na borda aqui desse desenho. Então, vou colocar, acredito que sejam uns 35 milímetros. Isso, 35 milímetros, tá? Então, eu tenho ali o meu sketch base, tá? Que eu vou utilizar para fazer um tab. Eu tenho um tab aqui, fazendo relação a essa flange e esse flange, tá? O que mais? Eu vou adicionar o que mais? Vou adicionar um outro flange aqui, tá? Que vai ser nesse canto, tá? Aí tem esse flange aí também, tá? E vou adicionar um bend relief aqui, tá? Esse canto aqui. Vou colocar uns 10 milímetros, tá? Deixar que seja quadrado, tá? E aí, por último, vou fazer faltou um bend, basicamente, tá? Vou adicionar um bend aqui, tá? Tá? Ou melhor, ao invés de adicionar um bend, vou cancelar esse opção, vou adicionar um outro tab, somente, um outro flange, tá? E pronto, tá? E aí eu vou colocar esse aqui de 15 minutos. Tá. Qual que é o tema? Imagina que, tipo, eu criei essa chapa metálica. Tá? É aleatório, tipo, não tem nenhum layout, nenhuma base, nada, tá? Eu criei um objeto aleatório aqui, tá? Para demonstrar que... Imagina que eu estou criando uma chapa metálica, isso aqui é algo que eu vou, não sei, eu vou utilizar para alguma coisa, tá? E, bom, tá pronto, tá finalizado. Não vou fazer mais, não necessito fazer mais nenhuma modificação, tá? Então, o que tem que ser feito agora, certo? É selecionar essa opção Finish Sheet Metal Model, tá? E aí, basicamente, tem que selecionar qual que é a minha chapa metálica, certo? Meu sheet metal.
que eu quero fazer isso, tá? Selecionei e aí clico em aplicar, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui minha chapa, meu objeto de chapa metálica criado aqui, certo? E aqui eu finalizo esse objeto. O que acontece? Tudo que eu fizer depois não vai mais afetar essa chapa metálica, tá? Então, imagina que, por exemplo, tá? Eu terminei meu desenho aqui, tá? E aí, não sei, eu vou fazer aqui não, um desenho aqui no lado direito, por exemplo, e eu vou adicionar um círculo, aqui, tá? Uma circunferência, tá? Não sei, eu vou colocar 10 milímetros, tá? E eu vou posicionar em relação à origem, colocar aqui 15 milímetros. Eu vou posicionar em relação aqui também, 15 milímetros, por exemplo, tá? Finalizei o meu desenho, tá? E aqui eu vou fazer, não sei, eu vou fazer uma extrusão, por exemplo. E aqui eu vou remover, tá? Tipo, eu vou basicamente colocar 100 milímetros aqui, tá? E vou, pode ser um pouquinho mais, colocar 150 milímetros, tá? E aí eu vou, como se fosse, imagina que eu quero abrir, sei lá, um buraco nessa chapa metálica, tá? Essa seria a ideia. Eu quero fazer um buraco ali, tá? Imagina que eu necessito fazer um buraco, não sei, para colocar alguma coisa nisso aí, tá? Qual que é o detalhe? Isso não vai ser aplicado no desenho da chapa metálica. Então, se eu for ver aqui a visão flat view, certo? A visão de toda essa chapa, tipo, como se fosse uma chapa metálica, certo? Quando eu for fazer, só ver que não existe. Tipo, se eu selecionar aqui as faces relacionadas a onde deveria estar esse buraco, certo? Só vê que não está aqui, tá? Tipo, aqui seria equivalente a esse aqui, desse lado, e esse desse outro lado, tá? Isso podem ver que isso tipo, virar aqui, tá? Só vê que não tá aqui, tá? Tipo, não existe esse buraco, não foi adicionado nessa chapa metálica. Por quê? Porque minha chapa metálica já foi finalizada, tá? Essa é a ideia. Então, tipo, não vai existir modificações que vão ser, essas modificações não vão ser associadas na chave comentária. Que fique claro isso, tá? Essa ideia, tá? Porque isso influencia, obviamente, o desenho ali do meu, tipo, influencia, obviamente, né? A minha chapa, o desenho final, o meu layout final, tá? Então, novamente, as modificações que eu fizer não vão ser aplicadas à chapa metálica, tá? Se eu fizesse outra chapa metálica, tá? E que de alguma maneira se intersecciona com essa chapa metálica, e aí eu fizesse esse furo, tá? Aí sim seria aplicado. Tá? Mas esse caso é um caso mais avançado, tá? E não vem ao caso agora, tá? Mas, tipo, tenham isso em mente, tá? A ideia era mostrar isso. Tipo, quando eu finalizar minha chapa metálica, as futuras modificações sofrendo relação a isso não vão ser aplicadas, tá? Bom, e é isso basicamente, tá? De chapas metálicas, tá? Das opções que existem. E aí nos próximos vídeos mostrar alguns exemplos, tá? De como é possível adicionar mais features, tá? E também alguns exercícios aí para treinar isso que eu mostrei nos vídeos anteriores.